A paz do Senhor para todas. Eu falo sempre todas porque meu maior público aqui são as mulheres, né? Mas a paz do Senhor para todos, porque muitos homens também entram aqui na nossa live. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Eu já falei sobre esse tema aqui várias vezes, mas é um tema que interessa, né? Afinal de contas, casamento interessa, né? A parte do Senhor Alcione, irmã Conceição também já entrou aí, Entrelaçados Crochê também entrou. Tudo bem, Marisa? Hoje nós vamos falar sobre 20 chaves de sucesso para o seu casamento. Se você tem pouquinho tempo de casada ou tem muito tempo de casada, essa live é para você. Hoje será mais uma conversa. Hoje eu pretendo não falar 1 hora, tá, gente? Eu falo muito, mas hoje eu vou me controlar. Tudo bem? Eu vou tentar me controlar hoje, porque essa semana foi uma semana muito puxada, muito cansativa e ela não acabou ainda. Amanhã ainda tem um dia puxado de trabalho, mas eu assumi o compromisso de estar aqui toda quinta-feira. Nem sempre é fácil. Às vezes eu tô aqui toda animada, oi. Tem dia que eu tô um pouquinho caidinha, cansada, minha voz ainda não tá legal, crise alérgica, sinusite, essas mudanças de tempo acarreta muitos problemas, né, pra gente, de saúde. A poeira tá me incomodando muito. Quando eu era mais nova, não tinha nada disso, mas a gente vai ficando mais velhinho, né? Nosso corpo vai reagindo a algumas coisas. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Hoje eu vou usar um pouco da minha experiência como professora de lar cristão. Eu dei aula muitos anos no seminário dessa matéria, lar cristão. E hoje a gente vai usar a experiência que a gente tem como professora, como uma pessoa casada há mais de 20 anos, né? Como evangelista e como mãe, como esposa. A gente vai usar todas essas ferramentas aí que a gente tem, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e a gente vai conversar um pouco sobre casamento. Nada faz tão bem quanto um bom casamento, né, gente? O casamento, um bom casamento é uma bênção, e é muito legal a gente saber que a Bíblia tem direcionamento seguro para o nosso casamento ser um sucesso. Deus, ele tem, eu não digo nem dicas não, tá? Deus tem princípios para um bom casamento. Afinal de contas, o casamento não é ideia do homem, o casamento é ideia de Deus. E quando eu falo casamento, eu falo de um homem e de uma mulher juntos no mesmo propósito, de juntarem-se e formarem uma só carne, uma só família. E a partir daí, né, Deus desenvolver tudo aquilo que Ele quer desenvolver através dessa família. O casamento é a ideia de Deus. O casamento não foi o homem que inventou, o governo que inventou, não. O casamento é ideia de Deus. Então, o que a gente precisa já pensar, né, sobre isso? Primeira coisa que você precisa reconhecer é que Deus valoriza o seu casamento. Você que está assistindo essa live agora, que já é casada ou casado, você precisa entender que Deus valoriza o seu casamento. Se o casamento não fosse uma ferramenta poderosa para o seu sucesso em outras áreas da sua vida, Deus não teria ordenado. Você lembra lá no Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então não foi alguém que entendeu isso, foi o próprio Deus. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Está lá em Gênesis 2,18. Vou fazer para ele uma adjuntora que esteja diante dele, né? E assim Deus estabelece o casamento. Se eu e você valorizamos a vida familiar, Deus valoriza muito mais. E quando a gente não está bem no nosso casamento, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Quando você não está vivendo um casamento bom, um casamento abençoado, isso vai afetar a vida dos seus filhos, com certeza, tá? Tá aqui alguém que vê isso lá na ponta, né? Com as crianças, com os adolescentes. A gente estuda, eu estudei psicologia um pouco para
ser pedagoga ou para ensinar. A gente estuda psicologia e a gente estuda lá na psicologia que a ruptura de um casamento para uma criança é pior do que a própria morte. O divórcio, né, quando os pais se divorciam, dependendo da idade, da faixa etária que a criança esteja, a criança sofre como se fosse um luto, pior do que um luto. A criança aceita mais um luto do que um divórcio. Então, um casamento ruim, mal das pernas, ele atrapalha, ele prejudica filhos, ele prejudica outros relacionamentos que você tenha, você leva os problemas do seu casamento para o seu trabalho, né? Prejudica o seu relacionamento dentro da sua família. Então é uma bola de neve. Então Deus quer que você tenha sucesso no seu casamento, porque o casamento é a ideia de Deus. Você precisa entender isso, que a ideia de casamento é de Deus. Gênesis 2:18. Nós precisamos também reconhecer que Satanás, ele odeia um bom casamento. Satanás, ele vai fazer de tudo sempre para prejudicar o nosso casamento. Ele vai fazer de tudo para minar o nosso casamento. Ele vai fazer de tudo para destruir a união que existe entre um casal. Não pense que o diabo, ele fica satisfeito, né? Quando você percebe lá no Éden, inclusive isso é uma das lições que a gente tem no livro Design Interior, quando a gente fala de feminilidade, tem uma lição lá que fala: uma serpente no meu jardim. Estava tudo perfeito ali no jardim do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, mas tinha um ser observando aquele casal. Quando o diabo viu a harmonia que existia no Éden entre o homem e uma mulher, ele percebeu que era o céu aqui na terra. A mesma comunhão, a mesma intimidade que existia entre a Trindade, entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ainda que o Filho não tenha, né, se revelado ainda, né, nessa ocasião, mas ele viu essa intimidade, essa comunhão que refletia a própria intimidade do próprio Deus. Então, o que o diabo faz? Ele mina, ele espera uma oportunidade e vai travar aquela conversa com Eva, né? E aí fica um alerta pra gente. Todo relacionamento, ele é tentado pela terceira voz. Existem duas vozes no casamento, a voz do marido e a voz da mulher. Quando entra uma terceira voz, aí está o perigo. Então, o diabo aqui foi a terceira voz, né, que foi conversar com Eva, que foi tentar minar aquele relacionamento que existia entre Adão e Eva. Então, essa lição, ela é muito importante, né, quando a gente estuda lá no design, uma serpente no meu jardim. A partir de então, essa serpente está à espreita sempre. Não pense que tá tudo mil maravilhas no seu casamento e que isso vai perdurar. Não tô dizendo aqui que jogando uma praga, nada disso não, gente. Eu tô falando como um alerta. Existe uma serpente esperando uma oportunidade. Cabe a nós vigiar o nosso jardim, tirar as ervas daninhas, manter o clima de intimidade, o clima de comunhão, porque sempre vai ter uma serpente querendo minar o nosso jardim. Então você precisa reconhecer que o inimigo das nossas almas, ele odeia o bom casamento, porque um bom casamento é uma arma poderosa contra o mal. Em um bom casamento, o marido e a mulher fortalecem um ao outro. Então, preste bem atenção, olha o que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12. Olha o que está escrito aí em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Olha só. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esse texto aqui, que fala exatamente da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, fala aí da importância de serem dois. É sempre importante ter o 2, né, gente? O 2 no alfabeto hebraico é a letra Bet, né?
A letra Bet representa o número 2. A letra Bet é a letra da casa. Não existe casa com uma pessoa só. Existe casa, existe lar com 2 pessoas, o homem e a mulher. Então, a Bíblia fala que é bom que o homem esteja acompanhado. É melhor serem 2 do que 1. Daí a importância do casamento, né? Da importância que Deus dá a esse tipo de relacionamento, onde um vai ajudar o outro, um vai levantar o outro, um vai consolar o outro, um vai fortalecer o outro, um vai advertir o outro, né? Isso é muito importante, porque uma pessoa só, ela não consegue enxergar tudo. Mas quando tem uma outra pessoa do lado dela, ela consegue ter uma visão melhor das coisas, das situações. Então, aí a gente está tendo uma conversa sobre essa questão do casamento, né? São chaves abençoadas para que você tenha um bom casamento. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção dentro do seu casamento é discernir as influências indesejáveis e proteger-se contra elas. Cabe a mim, cabe a você, dentro do seu relacionamento, ficar atento às influências indesejáveis. Sempre vai ter influências indesejáveis para minar o nosso relacionamento, principalmente quando ele é um bom relacionamento. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, toda vez que a gente está vendo algo que não está em consonância com a Bíblia, não está em consonância com a palavra de Deus, não está em consonância com a sabedoria de Deus, nós temos que ser sábias para identificar e a gente se abster disso. Tá? Então, vários exemplos que eu poderia dar aqui para você, né? O Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão. Vamos lá, porque é bom a gente abrir, né, pra gente ver. Salmo 1, versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão. Esse texto é bem conhecido, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, essa pessoa, ela identifica que existe uma coisa ali que não tá legal e ela se abstém daquilo. Catiane também entrou aí, ó. Paz, Catiane. Então, gente, nós precisamos identificar essas coisas que não fazem bem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma amiga e essa amiga, ela fica indo na sua casa e ela é sua amiga, não é tão amiga assim, mas é uma amiga. E você percebe, né? Porque a mulher tem muito isso, ela percebe as coisas de longe. Você percebe que tem algo mais ali. Que ela tá indo ali não só por causa da sua amizade, porque gosta de você, mas ela tem alguma outra intenção, que às vezes nem ela sabe que tem. Mas a mulher identifica, né? E ela percebe que tem alguma coisa errada e ela corta. Então, tem coisas que cabe a mim e cabe a você identificar e proteger o nosso casamento dessas influências indesejáveis. Então, não sou eu que vou ir na sua casa dizer para você o que está errado, o que não está, a amizade que você precisa ter, a que você não precisa ter, né? A Catiane colocou aí que tá uma bênção. A Catiane é nossa psicóloga, hein, gente? Olha, a Catiane tá estudando a psicologia. Muito em breve eu vou fazer uma live aqui com a Catiane, gente. Um tema bem legal aí. Vou combinar com ela e a gente fazer uma live juntinha aqui, pra gente aprender um pouquinho mais. Eu gosto muito de pessoas inteligentes, né? Pessoas que gostam de estudar, pessoas inteligentes. E eu gosto muito de conversar com pessoas assim, eu gosto muito de aprender. E anota aí na sua agenda, tá, Catiane? Muito breve nós vamos fazer isso, vamos combinar. Então, gente, nós precisamos discernir essas influências indesejáveis e se proteger contra elas. Não, isso aqui não tá bom. Isso aqui não vai entrar na minha casa. Essa amizade não serve pra mim, né? Essa pessoa que tá com segundas intenções, vou me afastar, né? Proteger o seu relacionamento. Isso é uma coisa importante. Alimentar na nossa casa um clima de boas influências. Gente, a nossa casa é o lugar onde a gente passa boa parte do nosso tempo.
é o nosso castelo, é onde a gente tem que se sentir bem, né? Onde a gente tem que se sentir à vontade, é onde a gente tem que se sentir feliz. Então, a nossa casa tem que ter um clima de boas influências, coisas boas precisam acontecer dentro da nossa casa, né? Então, é uma música cristã de qualidade. Sempre que você puder ouvir uma música cristã de qualidade, coloque, né, esse fundo musical na sua casa. É maravilhoso, gente. A música, ela traz coisas maravilhosas para nossa vida. Deus é o autor da música, tá? Não foi o homem que inventou a música, não. Quem inventou a música foi o próprio Deus. E a música traz uma influência negativa, uma influência positiva. Negativa não, positiva muito boa. Claro que ela tem a influência negativa também, né? Isso aí já está na minha agenda também para me conversar muito breve aqui em alguma live sobre o poder da música, a influência da música, tá? Então, assim, depois vocês me cobrem, tá, gente? Porque é muita coisa na minha cabeça. Mas nós precisamos alimentar nossa casa com coisas boas, boas influências, uma música boa, agradável, cristã de preferência, né? Dentro do nosso lar, um bom círculo de amigos, né? Amigos que valham a pena, amigos que tragam coisas boas para nossa vida, né? Um dia desse mesmo, a irmã Marrom veio aqui com a Leni, tomou um café comigo aqui, nós ficamos aqui à tarde, entramos pela noite, quase virou uma vigília, né, Emocione? Foi muito bom, né? A gente sentou aqui, tomamos aquele café, conversamos, né? Coisas de Deus, aprendemos tantas coisas, dividimos tantas experiências boas. Nós precisamos selecionar as pessoas que vão entrar dentro da nossa casa, que a gente tenha um bom círculo de amigos, que a gente tenha uma literatura de qualidade para a gente ler, para a gente aprender. Olha aqui, ó, o exemplo aqui atrás, gente. Isso aqui não tá só para enfeitar não, tá, gente? Isso aqui é investimento, é um tesouro para nossa casa, para nossa família. Nós precisamos ler, né? Catiane colocou aí, olha, as mulheres de Deus, quando se reúnem, só sai coisas boas, com certeza. Rogéria também tá aí, Rogéria também já chegou aí. Então, gente, nós precisamos alimentar nossa casa com coisas boas. Nossa casa é nosso castelo. A gente precisa ter coisas, influências positivas dentro da nossa casa, boa literatura, boa música, bons amigos. Nós precisamos expor o nosso coração, o coração da nossa família, à presença de Deus. Então, isso tudo tem a ver com casamento também. Muita gente não pensa isso. Não pensa isso, acha que o casamento é só deitar na cama, só relação sexual. Não, gente, casamento vai muito mais além do que isso. Casamento é um clima de influências boas dentro da sua casa. É boa literatura, é boa música, são bons amigos, é se expor à presença de Deus, né? Nós precisamos entender que a gente é responsável pelo clima da nossa casa, principalmente a mulher. Principalmente a mulher. Então, eu estou dando aí dicas para um casamento abençoado, chaves para um casamento de sucesso. E aqui eu estou falando não somente a minha opinião, porque a minha opinião não serve de nada, gente, serve pouca coisa, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso, a minha experiência casada há mais de 20 anos, né? Eu já estou indo aí para quase 30 anos de casada, né? Indo nesse caminho aí, né? E a minha experiência como professora de lar cristão, né? Onde eu já ensinei muitos casais que estavam contraindo núpcias, né? A gente cursos de noivos, cursos de casados, seminário e essas coisas todas, e a gente tem que usar essas experiências para instruir outras pessoas. Uma outra dica que eu posso dar aqui, né, para você é você fazer da sua igreja um centro de atividade da sua família. Então, muitas vezes a gente limita o tempo para a igreja, mas a gente aumenta para tantas coisas, né? E eu estou dizendo aí em relação a você trazer a sua família mesmo para a igreja, porque que outras coisas fiquem
com menos tempo, mas que a gente possa ter tempo para Deus e para comunhão, né? A gente precisa ter esse tempo. Nós precisamos de ter mentores idôneos, mentores espirituais que possam nos aconselhar. Se tiver dúvida em alguma coisa, procurar a pessoa certa para conversar, para se abrir, para expor o seu coração. Então você precisa confiar nas pessoas que você está abrindo o seu coração, principalmente dentro da casa do Senhor. Então, que a sua família possa se sentir feliz na casa do Senhor, porque ali na casa do Senhor, gente, vai ter instruções, vai ter princípios bíblicos abençoados para reger a nossa vida. Isso é muito importante. Hoje as pessoas elas sofrem muitas influências do mundo, da mídia, da massa, dos meios de comunicação. Infelizmente, tudo isso está muito contaminado pelo pós-modernismo. Hoje em dia, o pós-modernismo ele jogou a verdade para fora, né? Essa era que nós estamos vivendo, tudo é relativo. Né? É a era do tudo é relativo, onde as verdades não são absolutas, mas nós não cremos assim. Nós sabemos que a verdade é uma só. A verdade ela não tem várias máscaras e várias caras, não. A verdade é uma só. E nós precisamos ter um lugar onde a gente possa se abastecer da verdade, para que a verdade oriente os nossos caminhos e oriente as nossas vidas. Muitos casamentos indo para o ralo, infelizmente até dentro da igreja. Infelizmente, muitas pessoas, na realidade, estão vivendo de aparência. Estão vivendo de aparência, porque as pessoas acham que 2 horinhas de culto, né, já vai dar conta de tudo que ela precisa saber para manter um bom relacionamento, e não é assim. Você está vendo aí desde o início da live várias coisas que eu já falei aqui que vão influenciar diretamente no seu relacionamento, no seu casamento. Então, uma outra coisa que eu posso dizer em relação a esse assunto: esteja disposto a ouvir a sua esposa. Se você é o homem, esteja disposto a ouvir a sua esposa. Porque muitos homens também, eles entram nessa paranoia que eu sou o dono da verdade, tenho que fazer tudo que eu quiser, entendeu? E não ouve a esposa. Então, não tem intimidade, não tem comunhão quando você decide tudo. Então, para que serve a mulher? Deus fez a mulher para te ajudar, para estar do seu lado, para fazer você enxergar coisas que às vezes você não está enxergando. Agora estou me dirigindo ao homem, tá? Mulher também precisa ouvir o seu marido. Às vezes você também quer tomar a direção de tudo, quer fazer tudo, quer tomar todas as decisões. Você não vai aguentar esse peso, porque nós não fomos chamados para aguentar esse tipo de peso. Deus estabeleceu o homem com características, né, inerentes a ele, e ele é responsável, né? O homem com uma maior força física, uma razão mais aprimorada, é aquele que tem um poder de tomar decisões, aquele que vai pensar mais com a razão, né? É aquele que foi dotado de capacidade para prover, para proteger, para cuidar. A mulher já é aquelas características femininas que Deus colocou em nós, de nutrir, de acalentar, de colocar no ombro, de colocar nos braços, de ninar, de dar carinho, de lidar com as emoções. Então, cada um no seu papel. Então, nesse sentido, nós precisamos estar dispostos a ouvir a esposa, ouvir o esposo, ouvir os filhos, porque os filhos também têm algo a dizer. Às vezes a gente esquece disso, né? Eu tô falando com vocês aqui, mas eu tô aprendendo também, gente, porque a gente tá sempre aprendendo, né? A gente tem que parar e sentar, perguntar o que tá acontecendo, como tá, o que você acha, qual a sua opinião. É importante você também saber ouvir. Hoje as pessoas não querem mais ouvir nada. As pessoas estão preocupadas só com o seu próprio umbigo. Isso não pode acontecer dentro da família, dentro do seu relacionamento. A comunicação, os canais de comunicação precisam estar sempre abertos. Você não pode deduzir que o outro saiba o que você está sentindo. Você tem que falar. Claro que às vezes a pessoa sabe, né? Às vezes as pessoas sabem
onde pisou na bola, onde errou, né? E às vezes, né? Mas a gente são conversas difíceis que às vezes a gente precisa ter, né? Não adianta ficar jogando o problema para baixo do tapete, porque uma coisa eu tenho a dizer para você: problema não se resolve sozinho. Você tem que sentar e resolver, tá? Você tem que sentar e resolver. Conversas difíceis, elas são necessárias às vezes. É difícil sentar e colocar tudo na mesa e dizer o que está sentindo. Não gostei que você falou isso, não gostei que aconteceu isso. São conversas difíceis, mas todo casal precisa ter esse momento de conversa difícil, tá? E resolver os problemas. Porque o que acontece? Muitos casais vão deixando passar. Daqui a pouco aquilo vira uma bola de neve, vira uma panela de pressão, explode e aí não tem mais jeito de consertar mais nada. Aí já explodiu, aí fica muito difícil. Então, são princípios, são regras, são coisas que está escrito que a gente precisa entender. Catiane colocou aí, ó, muitos pais negligenciando as necessidades emocionais básicas dos filhos. Olha, que coisa interessante aí que a Cati está falando. O que vai acarretar em muitos prejuízos psíquicos na vida adulta. Com certeza, em decorrência dessa negligência na infância. A infância é um período muito marcante, né, Catiane? A infância, você pode perceber isso. Tem coisas que você lembra da sua infância que os adultos até esquecem. Se você for perguntar, às vezes, mãe, vó, eles não lembram, mas você lembra, porque você passou por aquela experiência quando criança. Então, as experiências infantis, elas ficam muito fortes e muito marcantes, e muitos adultos levam essas experiências para a vida adulta. E, fatalmente, em muitos casos, isso vai redundar também lá no casamento. Por isso que eu quero fazer essa live com a Cati, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. Nós vamos definir isso, Cati. Não deixa passar muito tempo. A gente vai definir uma data e a gente vai conversar. Tem muita coisa legal pra gente conversar nessa área. Então, os filhos hoje estão sendo negligenciados. A minha filha do meio, a advogada, minha Bel, ela também agora está entrando pela área da educação, né? Eu acho que o sangue falou mais forte aí, né? A veia educativa aqui da mãe e do pai. E ela falou: mãe, eu tô chocada. Eu vejo alunos, ela tá fazendo estágio numa escola, e ela falou: eu vejo alunos pequenos que a mãe coloca no Uber. E o Uber leva para a escola crianças pequenas. Estou falando de crianças pequenas. Eu não estou falando de adolescente. Estou falando de crianças de 5, 6 anos. Que a mãe chama o Uber, coloca a criança dentro do Uber para o Uber levar na escola. Uma pessoa que a pessoa nunca viu. Hoje a gente está relegando os nossos filhos a terceiros. Isso é preocupante demais. As crianças estão sendo desumanizadas, né? Como se fosse o avestruz, né? O avestruz coloca os filhos, os ovos, na areia do deserto, e é o deserto que choca. Tá entendendo? Então, assim, é preocupante o que vem acontecendo, e a gente não pode achar isso normal, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode achar isso normal. Então, são coisas muito importantes que a gente está falando aqui, né? Para que a gente possa ter um casamento abençoado. Porque se você tem um casamento abençoado, seus filhos, por consequência, também serão abençoados. Você terá uma família abençoada. A sociedade vai ficar melhor quando tudo começa no casamento, né? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, veja as qualidades positivas do seu cônjuge. A gente também tem muita dificuldade de enxergar os pontos positivos das pessoas, e principalmente do nosso marido ou da nossa esposa. A gente sempre quer focar mais no negativo. Não, tira os olhos do negativo, tá? E coloca no positivo. Quais os pontos positivos do meu marido? Quais os pontos positivos da minha esposa? Foca nisso. Foca nisso. Para que a gente possa ter um bom relacionamento. A Cati continuou aí, olha, eu escuto uma coisa dessa e entro em pânico. Estou com extrema dificuldade com a faculdade porque não consigo deixar o Heitor com qualquer pessoa. Ele estava indo para a faculdade junto comigo. É sério, né, Cati? É sério. Eu também, quando estudei, eu já fiz a minha faculdade já velhinha, né?
porque eu me dediquei para os meus filhos primeiro, né? Quando eu comecei a trabalhar, a Rafaela e a Isabela tinham em torno de 6 anos. Então, a primeira ali, aquele início de infância, fiquei ali com eles. E quando eu tive que deixar para trabalhar, quem ficou foi a minha mãe. Eu não tive coragem de deixar com babá, com pessoas estranhas, pessoas diferentes. Não tive coragem. Então, assim, hoje a gente está vendo uma terceirização, né, dos filhos. E isso realmente é preocupante. Então, vamos continuar falando aí, gente. Vamos continuar, porque senão vocês sabem que eu falo muito, né? E aqui a gente está dando algumas dicas, assim, em relação ao casamento. Sucesso no seu casamento. Use as características irritantes do seu cônjuge como um trampolim para o seu crescimento espiritual. Porque também não são tudo flores, né? A gente não está aqui também querendo enganar ninguém, nem posso, porque quem é casado sabe que existem as dificuldades, os problemas difíceis vão aparecer, né? Mas relacionamento é isso. Aquilo que é difícil no outro, que eu não consigo, meu Deus, meu marido é difícil nessa parte, minha esposa é difícil nessa parte. Vamos permitir que essa dificuldade seja uma lixa para remover as nossas asperezas, para que a gente possa crescer, se desenvolver junto, amadurecer junto, né? A Caixa aí tá continuando aí, ó, falando aí, olha, eu invisto na educação deles, né? Ela disse que também não tinha coragem, não tem coragem de deixar as crianças com qualquer pessoa, investe na educação deles desde muito novinhos, tem medo do meu investimento ser perdido com o ensinamento de terceiros, com certeza. Isso aí é um cuidado que toda mãe precisa ter, mesmo aquela que tem condições de pagar uma pessoa para ajudar, é ficar de olho sempre, né? Conforme diz o ditado, né, gente? A mão que balança o berço é a mão que domina o mundo. A mulher tem um poder de influência muito grande na vida de crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar atento. E tudo isso tem a ver com o casamento. Como a Kate falou, é um desafio, não é fácil ter um bom casamento, se manter casado e se manter feliz. São 3 grandes desafios, tá? Mas é possível, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, com a ajuda desse livro milenar que é a Bíblia, tá? Nós podemos conseguir ter um casamento abençoado, um casamento de sucesso. Então, aquilo que não tá legal, a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai remover essas asperezas, a gente vai se desenvolver junto, a gente vai crescer junto, tá? Uma coisa importante que a gente não pode esquecer dentro do nosso casamento também é a oração. Gente, oração é falar com Deus. Oração é ter uma audiência com Todo-Poderoso. Tem coisa que eu não vou saber dar conta. Sozinha, não vou saber. Meu marido também não vai saber. Nós precisamos estar orando. Então é muito legal você estabelecer um tempo de oração em família, ainda que não seja 1 hora, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos. Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo. Então aproveita as oportunidades para orar, agradece pelo alimento, ensina, né, seus filhos a agradecer, ensina seus filhos, vai dormir, dobra o joelho, ora, já orou, já falou com o Papai do Céu, já orou, já pediu a Deus para te dar uma noite abençoada, agradeceu a Ele pelo dia. Nós precisamos fazer da oração, né, a nossa arma, o nosso instrumento de vitória, porque na realidade é isso que a oração é. Então nós precisamos estabelecer um tempo de oração juntos, em família. Você precisa entender, pai, mãe, marido e mulher, que você tem autoridade dentro da sua casa para neutralizar todo ataque do inimigo. Você é o responsável pela sua casa, você é o responsável pela sua família. Então, todo ataque do inimigo, tudo que você reconhecer como tendo a perninha, o pé do inimigo, você tem autoridade como pai, como mãe, para neutralizar esses ataques. Reconheça esses ataques. Utilize a sua autoridade como cristão nascido de novo, como filho de Deus, como filho do rei. Você pode tomar o controle nas suas mãos e destituir Satanás
porque esse é o nosso privilégio como cristão. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro de tudo, é se sujeitar a Deus. Não adianta tentar neutralizar ataque de Satanás na tua casa se você não se sujeita a Deus. Você faz o que quer, você ouve todo tipo de porcaria, de música profana dentro da sua casa. Você assiste todo tipo de programa profano dentro da sua casa. Como que você vai ter autoridade para expulsar o diabo quando ele tentar minar o seu casamento? Você não vai ter autoridade. Se você não se sujeita a Deus, você não tem autoridade no mundo espiritual. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. As pessoas estão brincando de ser crente, brincando de ser cristão. O mundo espiritual, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então nós temos que nos posicionar dentro da palavra como filhos de Deus, como filhos do rei. E se sujeitar a Deus. Não, Deus é o dono da minha casa. Duvido, gente. Duvido que o inimigo vai arrumar ruaça dentro da sua casa se você se sujeita a Deus. Se a palavra de Deus é o centro da sua vida, é o centro da tua história. A palavra de Deus diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, presta bem atenção nisso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você tem autoridade dentro da sua casa. Não dê a sua autoridade para o programa de TV. Não dê a sua autoridade para terceiros. Honre a autoridade que Deus depositou nas suas mãos como mãe, como pai, como esposa, como esposo. Honre. Você é o homem da casa, você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote da sua família, você é responsável. Você é responsável. Hoje, o que a gente vê muitas vezes, a mulher tendo que tomar a responsabilidade pela vida espiritual da casa e da família, porque se a mulher não chamar para a igreja, não vai, se a mulher não chamar para consagração, não vai, se a mulher chamar para orar, não ora. Hoje a gente tem visto muito isso. Então o homem precisa ser o sacerdote da sua casa, a mulher tem que ajudar nesse sacerdócio, né? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos, é assim que diz a Bíblia, né? Então nós precisamos estar atento a tudo isso, minimizar os problemas do seu casamento. Gente, problema todo mundo tem. Então não fica fazendo um monstro de um problema que você tem. Senta, resolve, conversa, ora. Tá entendendo? Mas também não fica maximizando os seus problemas, porque na realidade todo mundo tem problema. Não existe um casamento 100% porque nós estamos na Terra. Nós estamos no planeta Terra, gente. Aqui, depois que o mal entrou, que o pecado entrou no mundo, né, as coisas não são belas como eram. Né? Porque o pecado, ele deturpou, ele contaminou tudo. Mas pela graça de Deus, nós temos condições de manter um casamento abençoado. Nós temos condições. A Tele Costurinha também entrou aí. Boa noite. Então, minimize os problemas do seu casamento. Direcione o foco para as possibilidades do seu esposo, para as possibilidades da sua esposa. Não fique focando só nos problemas. Ajude o seu companheiro a desenvolver a sua autoimagem. Irmã Alessandra, mas meu marido, ele não tem essa coisa de cuidar da casa. Ele, sabe, parece que ele não quer esse sacerdócio, fica tudo para mim fazer, se eu não fizer, ele não faz. Não, ajuda o seu esposo a ter o sacerdócio da sua casa, porque se você sentar na cadeira de liderança dele, ele nunca vai liderar. Você precisa ajudar o seu esposo se ele tiver essa dificuldade. Muitos maridos, eles foram criados por mães dominadoras, e esses homens, eles têm dificuldade de assumir o controle. Entendeu? Às vezes não é nem culpa dele. Então você, como uma mulher sábia, você tem que ajudar o seu esposo a assumir essa cadeira de comando, de sacerdócio dentro da sua casa. Se você ficar fazendo tudo, ele nunca vai assumir isso. E você, no final das contas, não vai dar conta. Eu tenho lidado com várias mulheres, gente, que assumiram o governo todo da casa e no final das contas não dá conta. Eu falo muito isso aqui no meu livro Mulher de Visão.
tá? Se você não tem esse livro, compre. Ele está disponível em todas as plataformas de compra. Estou fazendo aqui a propaganda de um livro maravilhoso para você, que você vai ler e vai amar, vai aprender muito. E aqui eu estou explicando justamente sobre isso, da questão do homem que não assume a sua postura, né, de sacerdócio da casa, né? E a mulher às vezes se aproveita dessa fraqueza do homem, entra nela o espírito de Jezabel, né? Porque Jezabel era insubmissa, o marido estava no trono, mas quem reinava era ela. E quantas mulheres você e eu conhecemos que estão dominando, reinando dentro de casa, e o homem fica lá, relegado, e acha que estão abafando, estão totalmente fora da palavra, estão desagradando a Deus, num espírito que desagrada profundamente o Senhor. Então, tudo isso eu converso aqui, ó, eu falo aqui nesse livro Mulher de Visão. Se você não tem, olha, aproveita. Ele está agora disponível também em e-book, tá, gente? Em e-book. Ele está disponível pela Amazon, pela Esquilo. E-book. Você pode ler aí no seu Kindle, tá? Quem gosta de ler assim, né? Eu prefiro o livro físico. Ele também está disponível em todas as plataformas. Então, compre e adquira. Aqui eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Fale palavras de fé dentro da sua casa. Quer proteger o seu casamento? Fale palavras de fé dentro da sua casa. Não permita que as palavras de dúvida entrem dentro da sua casa. Quando alguém começar a falar mal do tempo, quando alguém começar a falar que está com medo de ir para a escola, que o chefe não presta, gente, para com isso, acaba com essas coisas. A maledicência traz prejuízos enormes para dentro da sua casa. Gente, não entra por esse caminho. Não entra por esse caminho, porque as palavras, elas têm poder. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Que as palavras têm poder. E tem mesmo. Eu já tenho falado várias vezes aqui em várias lives sobre isso, né? Porque as palavras vão afetar a atmosfera da sua casa, tá? Tá um barulho aqui do lado de fora. Então, as palavras vão afetar a atmosfera da sua casa. Então, pare. Fale só de bênção. Fale de bênção dentro da sua casa. Coisas boas que estão acontecendo. Não abra discussão sobre divórcio. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, tire essa palavra do seu vocabulário, porque isso aí é uma palavra de fracasso, uma palavra de derrota. Não traga palavras de derrota para a sua vida. Estou vivendo um momento difícil, mas vai passar. Ah, mas está acontecendo isso, mas Deus vai me dar a vitória. Mas Deus vai abrir uma porta, mas Deus vai trazer uma solução. É sempre palavra de bênção. Não deixa que palavras de maldição entrem dentro da sua casa, mine o seu relacionamento, mine o seu casamento. Uma outra dica que eu posso dar, tô correndo, gente, porque eu tenho que acabar isso bem rápido hoje, porque amanhã eu tenho um dia puxado. Trabalhe pela liberdade financeira da sua casa e não pelo acúmulo de riquezas. O problema do dinheiro tem acabado também com muitos casamentos. Nenhum casamento resiste a falta de dinheiro o tempo todo, a falta de recursos o tempo todo. Nós vamos passar por desertos? Claro que vamos. Todos nós passaremos. Se você já não passou, vai passar, mas isso não dura para sempre. Então nós temos que trabalhar o financeiro dentro da nossa casa também. Eu já vi muitos casamentos acabarem por conta do financeiro. Homens que não têm controle sobre as finanças, mulheres que não têm controle sobre as finanças. Isso traz um peso muito grande para o casamento, tá? Então, aprenda a fazer um orçamento, um planejamento familiar. Para de comprar mais do que você pode. Para de ficar usando cartão de crédito sem poder. Você acha que o cartão de crédito é dinheiro, daqui a pouco aquilo vem uma fatura enorme, você não consegue pagar. Isso traz uma pressão muito grande para dentro do lar, dentro do casamento. Então, tenha somente aquilo que você vai dar conta, porque toda posse, ela traz pressão também, se não for adquirida dentro do cronograma de Deus. Então, por exemplo, eu tenho 3 casas, você vai ter que dar conta dessas 3 casas. Será que você vai ter como dar conta de 3 casas? Então, não adquira 3 casas, porque para você ter 3 casas, você tem que pagar imposto de 3 casas, você vai ter que pagar luz e água de 3 casas, você vai ter que botar alguém para tomar conta da casa que está não sei aonde, está em outro lugar. Tudo isso tem que ser analisado, gente. Tudo isso. Até para você prosperar, adquirir coisas, isso tem que ser dentro da vontade, do cronograma de Deus, tá? Se muita compra é feita, o nível de apreciação é muito baixo. Quanto mais você compra, aquilo causa um prazer muito rápido e você quer comprar mais, e aquilo vai se transformando num vício. Tudo isso prejudica o casamento. E muita gente
não tem essa noção. Então aqui eu tô dando algumas dicas para você, tá? Tô falando sobre algumas coisas aqui para que você possa proteger o seu relacionamento, tá bom? Então, preste atenção nessa questão da compra, do recurso financeiro também. Presta atenção nisso. Tem gente que quer viver de aparência, tá? Compra um celular de 5 mil reais e come arroz, feijão e ovo todo dia. Não adianta, gente. Não adianta tentar viver de aparência. Você tem que viver com tranquilidade. Então, graças a Deus, aqui em casa a gente tem pé muito no chão, eu e meu esposo. A gente gosta de qualidade de vida. Eu gosto de sentar, comer num bom restaurante, fazer um passeio, viajar. Essa questão de coisas para mostrar para os outros, a gente nunca entrou por esse caminho. Nunca entramos por esse caminho porque isso não faz bem, tá? Você viver de aparência para mostrar para as pessoas, né? Isso não agrada a Deus, isso traz um peso desnecessário para o casamento, para o seu relacionamento. Então a gente aqui não foca em coisas materiais. Eu sou uma pessoa, graças a Deus que eu casei com uma pessoa assim também, nós somos pé no chão. Tesouro para mim é livro, é conhecimento, é aprender. Não que eu não goste de uma joia, não goste de andar bonita, mas tudo isso tem seu tempo e sua hora, seu momento, tá? E infelizmente, hoje as pessoas, principalmente as pessoas que não têm muito poder aquisitivo, elas querem viver uma vida que não podem viver. Não podem viver. Então, assim, isso eu ensinei para os meus filhos, ensinei para as minhas... Tenho 2 filhas já adultas e tenho uma criança, um menino de 12 anos... E a gente ensina isso para eles. Viver bem, estudar, trabalhar, ter a sua própria casa, né? Minha filha casou, tem a casa dela, tem os recursos dela. A gente fez uma festa de casamento, no dia seguinte não estava devendo R$1 para ninguém, tudo pago, glória a Deus. Ela foi embora, casou, e no outro dia não estávamos devendo nada para ninguém. Fizemos uma festa abençoada, né? Ela foi para casa dela própria. Gente, é isso que é uma coisa boa. Para que ficar criando um monte de situação para mostrar para as pessoas, né? Hoje em dia as pessoas têm muito isso, né? A Ateliê colocou aí, ó, casal muito sábio, tive o privilégio de aprender muito com vocês no curso de noivos. Sim, é verdade, Ateliê Costurinha, é verdade, é verdade. Ela fez o curso de noivos com a gente, ela que tá dando testemunho. Verdade, tanta gente que a gente até esquece, né? Verdade, realmente. Então, tudo isso traz pressão para o casamento e é uma coisa desnecessária. Desnecessária, gente. Então vamos aprender a viver, fazer um planejamento familiar direitinho, um orçamento. Eu ganho tanto, eu posso gastar tanto, né? E viver com qualidade de vida, viver bem, viver feliz, botar a cabeça no travesseiro e não estar devendo nada para ninguém. Isso é muito bom, isso é muito importante. Tá? Atribuir responsabilidades dentro de casa, exigir compromisso das pessoas dentro da sua casa. Meu filho, você tem essa idade, você já pode ajudar a mamãe. Você pode colocar essa roupa na máquina, você pode varrer o quintal para mim, você pode tirar a roupa da máquina, botar na corda, você pode lavar o seu prato. Entendeu? Cada um dentro de casa com a sua função, um ajudando o outro. Tá? A maioria das pessoas, elas não se automotivam. Não espere as pessoas da sua família fazer coisas espontaneamente. Defina, porque isso também às vezes traz problema, briga desnecessária dentro de casa, né? Faz um cronogramazinho, ó, você é responsável por isso, isso e isso, um ajudando o outro. Isso é muito importante, gente. Cada um ter a sua responsabilidade clara, definida. Isso nos ajuda no nosso casamento, na nossa família. A gente precisa também manter a confiança dentro do lar. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A questão da confiança um no outro, né? Marido e mulher não devem trair a confiança um do outro. Não deve ficar expondo a sua vida particular, expondo a vida dos seus filhos para todo mundo. Gente, nós precisamos ter cuidado com isso também. Os problemas de casa, a gente vai resolver aqui na nossa casa. Se for alguma coisa que a gente não possa fazer, nós vamos procurar uma pessoa idônea para nos ajudar a resolver isso. Entendeu? Não ficar expondo a sua vida particular para qualquer pessoa, para qualquer um.
A confiança é um dos mais preciosos presentes que podemos oferecer ao outro. Então, traga esse clima de confiança dentro da sua casa. Às vezes um filho conta alguma coisa para a mãe daqui a pouco sai espalhando para todo mundo. O marido abre o coração para a esposa, a mulher sai espalhando para todo mundo. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tudo isso causa problema dentro de casa. Então, é uma prova de amor. Uma prova de amor, você confiar, você dar um espaço pro seu esposo. Tem mulher que é chata, gente, tem mulher que é rixosa, não deixa o homem respirar. Entendeu? Ficaria alugando o homem o tempo todo. O homem trabalha, deixa o homem tirar o momento de ver o jogo dele, deixa o homem tirar o momento de conversar com os amigos um pouco. Às vezes a pessoa sai da igreja, quer bater um papo ali com os colegas da igreja, com os irmãos da igreja, a mulher fica, vambora, não sei o quê. Gente, a gente tem que parar de ser chata também. Mulheres, vamos parar de ser chata, rixosa, né? Vamos ter sabedoria. Homem, respeite a sua esposa, respeite o espaço dela, o tempo dela. Então, tudo isso é acordo, é sentar e conversar, né? Aqui, quase 30 anos de casada, eu e o Luciano nós temos. Não somos um casal perfeito, mas a gente já aprendeu muito um com o outro. Então, aqui a gente se respeita. Ele sabe que o meu amor pelos livros, eu sou professora há mais de 25 anos, né? E gosto muito de ler, estudar, tô sempre lendo, estudando, fazendo curso, sempre. E ele deixa eu fazer isso. Ele me dá o meu espaço. Falei, meu amor, hoje eu vou precisar de umas 4 horinhas. Tô com os livros para ler. Tô com 5 livros aí que eu comprei. Tô querendo ler, fazer uns apontamentos. Ele sabe do meu amor pela literatura, pelos livros. Então ele me dá esse espaço. Eu também dou espaço para ele. Ó, hoje vou jogar um futebol lá com o Lucas, com os amiguinhos dele. Vou com meus colegas lá jogar um futebol. Gente, a gente tem que dar espaço para as pessoas que a gente ama. Não é ficar ali alugando a pessoa o tempo todo. Então, existe casamentos que não dá certo também. Por quê? Porque a mulher é chata, é uma rixosa, é uma chata. Né? E homens também são chatos, pegajosos, não larga do pé. Né? Dá um espaço. Tudo isso precisa ser conversado. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me dá estratégia para que eu possa satisfazer as necessidades da minha família. O que eu posso fazer como mulher para ajudar a minha família, para ajudar o meu esposo, para ajudar os meus filhos? Ore sobre isso, Senhor, me ajuda, me dá estratégia. Pai do Senhor, Amandinha, seja bem-vinda. Rose também entrou aí. Cal, Oliver também entrou aí. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Eu já tô aqui já finalizando a nossa live aqui sobre casamento. Se você entrou agora, depois vê lá desde o início, tá? Dicas muito boas. Nós temos aqui uma psicóloga aqui, ó, uma futura psicóloga também, que já deu várias dicas pra gente aqui importantes. Inclusive, nós vamos fazer uma live muito em breve sobre assuntos que dizem respeito ao casamento, ao relacionamento homem-mulher, e nós vamos ter uma psicóloga aqui nos ajudando. Vai ser lindo, gente. Eu gosto muito de aprender e você que está aqui comigo gosta também, porque senão eu não estaria aqui, né? Então, vamos orar por maneiras específicas. Senhor, me ajuda, me dê estratégia, me dê sabedoria para que eu possa ajudar a minha família. Para que eu possa ser uma boa mãe, para que eu possa ser uma boa esposa, para que eu possa ser uma boa filha, né? Se eu não for casada ainda. Então, gente, vamos permitir que Deus faça o melhor por nós. Vamos dar espaço para Deus na nossa vida. Vamos nos recusar a ofender o Espírito Santo de Deus. Vamos manter um relacionamento forte com Deus, forte, porque só Deus, gente, a gente está vivendo um tempo tão difícil, só Deus pode nos ajudar a manter o nosso casamento, a manter a nossa família, a manter os nossos filhos, a ter alegria dentro de casa. A pior coisa que tem, gente, é quando a pessoa não é feliz dentro de casa, quando a pessoa não é feliz dentro do seu casamento. Gente, pode estar tudo ruindo ao redor, mas nossa casa tem que ter paz. Nossa casa tem que ser um lugar de alívio, de refrigério, de alegria, de coisas boas. Então traga isso para dentro do seu lar, traga isso para dentro da sua casa. Então, seja feliz com aquilo que Deus te deu, seja satisfeita com aquilo que Deus te deu. Às vezes a gente não tem a casa que a gente gostaria, gente, mas Eva morou num jardim, Sara morou numa tenda, né? A esposa de Noé morou
durante um bom tempo dentro de uma arca. E vamos fazer desse lugar que a gente tem um lugar bonito, um lugar agradável, né? Uma vez perguntaram assim, como é que eu faço para deixar minha casa mais bonita sendo que eu não tenho dinheiro? Aí uma pessoa respondeu assim, ó, compra uma vassoura, mantenha limpo, asseado, já vai ser um clima maravilhoso. Compra umas flores, coloca na mesa, arruma uma mesa bonita para um café, para um lanche, para um almoço. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Desfrute aquilo que Deus te deu. Organize a sua casa. Que existam momentos alegres, bonitos dentro da sua casa. Que seus filhos possam crescer e se lembrar. Olha como a mamãe fazia um bolo gostoso pra gente. Como a gente lanchava junto. Como a gente sentava junto. Às vezes aqui, meus filhos, eles lembram disso, né? Graças a Deus, mesmo trabalhando muito, eu pude ter essas memórias com os meus filhos, eles sentarem e lembrar, mãe, lembra como você sentava de manhã para ver desenho com a gente? Ah, tá chovendo, não vai para a escola não, vamos ficar aqui vendo desenho, né? Meu filho Lucas lembra muito disso, né? Também os desenhos que eu via junto com ele, ele deitava ali no sofá, ficava vendo o desenho, rindo junto com ele. Memória, gente, isso é muito legal, né? Final de semana, às vezes eu não podia comer com eles durante a semana por causa do trabalho, aí eu organizava o final de semana, ó, vamos fazer uma comida gostosa, o que vocês querem comer? Né? Até hoje eu faço isso, o que você quer comer? O que vocês querem comer? Né? Quando minha filha vem pra cá, olha, o que vocês querem comer? O que eu faço? Ah, mãe, faz um bolo de batata. Meu bolo de batata aqui é famoso, tá, gente? Então, gente, vamos criar memórias boas, bonitas, porque os nossos filhos crescem muito rápido, né? E quando eles saírem de casa, vai ficar o marido e a mulher olhando pra cara do outro, e aí, como é que vai ser? Então, mantenha esse clima de intimidade, de relacionamento com seu esposo. Tira um dia para passear junto com ele, sozinha, sem os filhos. Deixa os filhos com a mãe, com a tia. Vai passear com seu marido sozinho um pouco. Vai fazer um passeio, vai tomar um sorvete, vai no cinema. Gente, nós temos tudo. A gente não precisa ter dinheiro para poder ser feliz, não. Se a gente tem Jesus e a gente tem sabedoria, a gente pode fazer muita coisa. Então, separe um tempo para recreação, isso é muito importante. Tão importante quanto ler a palavra, tão importante como orar, também é ter momentos de recreação, de desfrutar a vida em família, de se divertir na companhia um do outro. Esse prazer de família, isso é coisa linda, isso é coisa de Deus, isso é coisa do céu, gente. Então, a gente precisa criar esses vínculos e não desista. Não desista, não desista do seu casamento, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. O Senhor é contigo, o Senhor te ama, o Senhor é o seu pai, ele tem bons conselhos para te dar, ele tem estratégias do céu para te dar, ele tem bênçãos para trazer para sua casa, para sua família. Então confia no Senhor. Tá bom? Confia no Senhor. Vanessinha colocou aí, olha, Vanessa Locha, aqui em casa sempre busco estarmos juntos em tudo. Comemos sempre à mesa juntos. Isso é muito bom, Vanessinha, isso é muito bom. Isso é muito bom, gente. Manter esse contato, essa intimidade, esse relacionamento. Nós precisamos disso. E a Bíblia fala sobre isso, né? Salmo 128. Gente, olha, o Salmo 128 é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Você já prestou atenção no Salmo 128? Quando você lê o Salmo 128, parece que você está vendo o retrato de uma família, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só que retrato lindo, que coisa linda, né? A mulher, os filhos na mesa. Gente, esse salmo é maravilhoso. A tua mulher será como uma videira frutífera. Videira, que é a parreira de uva, ela não cresce no chão, ela cresce no alto. O marido sábio coloca a esposa no alto. Gente, isso aqui é segredo. Isso aqui é segredo de Deus aqui.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. O marido que apoia a esposa vai ter uma esposa abençoada dentro de casa. E uma mulher feliz dentro de casa, ela é capaz de tornar toda uma casa feliz. É a mulher que determina o clima emocional de uma casa. Os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você sabe o que é oliveira, gente? A oliveira que produz o azeite, o óleo, o perfume. Eu ainda vou pregar sobre esse Salmo 128 também, hein, gente? Esse salmo aqui é poderosíssimo para a família, é o salmo da família. Então, a Bíblia, ela tem a resposta para todas as coisas que a gente precisa saber para o nosso casamento ser feliz, para a nossa vida familiar ser feliz. Então, gente, não abra mão. Eu estou toda quinta-feira aqui, nem sempre estou bem, né? Porque sou ser humano, me canso, trabalho, dou conta de muita coisa. Eu faço consultoria para igrejas. Eu tenho a minha própria igreja, meu trabalho lá como evangelista, como líder do MCL. Inclusive amanhã nós temos MCL lá na IMA 54. Eu sou professora lá na Igreja Batista, no pequeno grupo, no curso de design. Toda segunda-feira estou lá. Eu trabalho, sou professora de seminário, né? Eu faço muita coisa, nem tudo vocês sabem, eu faço muita coisa, mas por que eu consigo dar conta? Porque eu tenho a palavra de Deus aqui, ó, juntinho, que é o meu direcionamento, é a minha bússola, é o meu tudo, é a palavra do Senhor. Eu não sei viver sem a palavra do Senhor, porque ela tem um segredo para a nossa vida ser um sucesso, todas as áreas da nossa vida ser um sucesso. Então, eu tô aqui meia fanhosa, né, crise alérgica atacada, né, mudança de tempo, poeira e tudo, mas eu estou aqui firme e forte, porque eu sei que sempre vai ter pessoas aqui que amam a palavra e é por isso que eu estou aqui. Né? Hoje nós temos assim, um grupo bom aqui ao vivo assistindo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que vocês não me largam, vocês são uma bênção na minha vida. Tá? E depois as pessoas assistem, né? Nossos vídeos têm alcançado muitos lugares, têm recebido muitas palavras positivas de como a palavra de Deus tem alcançado pessoas. Esse é o nosso objetivo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, né? Nada disso, porque eu já tenho meu trabalho, glória a Deus, e que o meu trabalho é suficiente para mim. Mas o meu objetivo aqui é divulgar a palavra de Deus, porque uma palavra muda destinos. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um final de semana abençoado, tá? Hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta, então temos sexta, sábado, domingo, segunda, feriado. Que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Amandinha, Vanessa, gente, tem tanta gente aqui hoje, né? Rogéria, Vanessa Locha, Cal Oliver, Rose, Ateliê Costurinhas, tem Edilson, tem Felipe Brasil, Catiane Alcântara. Ih, gente, tem muita gente. Olha, não acho que não vai nem dar para falar para todo mundo que está aqui. Lu Queiroz, Malcione, muita gente, bastante gente aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, tá bom? E até quinta-feira, se Deus quiser. Ainda não pensei no tema da próxima quinta, mas o Senhor vai me dar um tema e a gente vai colocar aí, divulgar nas redes sociais o nosso próximo tema. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E até quinta-feira que vem. Gente, divulga essa live. Toca nesse aviãozinho aí e manda essa live para alguém que precisa ser abençoado no seu casamento e na sua família. Que Deus te abençoe. Beijos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, querendo Deus.